aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. Dando continuidade aí no livro de Números, hoje vai ser o capítulo 12 e também o capítulo 13. Bora para a leitura, sem mais delongas. Miriam e Arão censuram Moisés. Vamos lá. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E assim questionaram, falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Yahvé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, muito humilde, dos homens da sua época. A resposta do Senhor. Vamos ver o que ele falou. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro, todos os três se dirijam à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouve, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procede para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelado a forma do Senhor, porque ousaste falar contra meu servo Moisés? Perguntou o Senhor. Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Enquanto Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Arão pede que Moisés ore a Deus. Então rogou Arão a Moisés: meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja com ela como um aborto cuja carne já está quase que toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, chamou Moisés a Yahvé: ó Deus, orou a ele: digna-te, dar-te-lhe a cura, eu te peço, por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, sagrado 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nela admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Missão exploratória de Canaã. Números capítulo 13. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que serão os seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São esses os nomes. Da tribo de Ruben foi Samua, filho de Zacu. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfici.
Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshia bin Nun, Osés, filho de Nun, o nome de Yoshua, Josué. Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Negueb, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muralhas ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo, Amate, a entrada de Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aemã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enoque. Hebron, todavia, sido edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários. Legal, o relatório dos missionários. Vamos lá. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E disseram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste, na verdade a terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac, que são os grandões. Os amalequitas vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Todos esses povos aqui, que o Senhor Deus disse que ia expulsar e ia destruir. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acampado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes e os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a eles gafanhotos. Ou seja, o povo da terra era gigante, eles tinham medo, falaram que eles pareciam gafanhotos, mas não, é a terra prometida que Deus ia dar a eles, e eles poderiam sim possuí-las, poderiam sim entrar em guerra, em batalha contra aqueles povos, todos aqueles povos ali, foi falado aqui, hititas, jebuseus, amorreus, cananeus, todos esses, que Deus ia batalhar por eles, e eles iam conquistar aquelas terras. Bom, até aqui foi o capítulo 12 e 13, fiquem todos na paz, e lembrando que lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, meu irmão, minha irmã, meu amigo, varão, terra, luz, vida, tema ao Senhor, seu Criador. Fiquem todos na paz e até a próxima. Obrigado, meu Deus.